Por favor, vamos sentar, pessoal. Podemos dar início à reunião do Conselho Universitário e eu queria, em primeiro lugar, colocar em votação a homologação de um referendo que eu fiz para prorrogar o prazo de implantação do novo estatuto. Nós estamos em processo eleitoral, vocês participaram, estão participando desse processo de eleição dos novos representantes, professores, técnicos, alunos, e nós temos ainda algum caminho a percorrer na formação dos conselhos gestores, e esse prazo para a implantação do novo estatuto tem que ser estendido até janeiro, por 3 meses, portanto. Então eu queria colocar em votação a homologação do ad referendo. Sim? Microfone. Aqui, ó. Eu acabo de ser informado pela Comissão Eleitoral que o resultado já está contabilizado. Eu queria esclarecimento de qual a necessidade de 3 meses para podemos colocar 30 dias, prorrogar mais 30, não tem problema. Se a gente conseguir montar um novo Conselho Universitário em 30 dias, então podemos fazer assim, 3 meses ou até que o novo Conselho Universitário seja formado. Não tem problema nenhum. Ok? Não, 3 meses é para março. Não. De outubro até janeiro, são 3 meses. Final de outubro, 27 de outubro até 27 de janeiro. Mas se quiserem, eu posso mudar. Um ad referendo por 1 mês, não está propondo o caso, prorrogável por mais 1 ou até que se instale o novo estatuto, ok? Em votação, portanto, favoráveis ao ad referendo, contrários, abstenções, aprovado. Segundo ponto da pauta é a discussão da adesão da EBSER. Como vocês se lembram, no último Conselho Universitário, a pedido e aprovado pela plenária, nós concedemos um prazo adicional de 15 dias para que os conselheiros, diretores de unidades, representantes dos professores, técnicos e alunos voltassem às suas unidades e pudessem ouvir um pouco mais, debater um pouco mais. Esse prazo se encerrou hoje, portanto, nós estamos, eu acredito, todos esclarecidos sobre o tema e nós vamos colocar em votação a adesão ao EBSER. Cássio, por favor. Eu gostaria de solicitar que os diretores dessem informe sobre esse processo, não é? Por quê? Porque nós temos evidências de que houve de fato um boicote a esse. Era a proposta do café, né? Cadê? Está lá? A proposta do café foi muito explícita, que era um prazo de 15 dias para que a discussão voltasse às unidades. Não é? Então, o que nós observamos nesses 15 dias é que houve um impedimento de que essa discussão voltasse às unidades. E para esclarecer se e em que medida houve isso, eu peço um informe dos diretores dizendo como foi a discussão, primeiro, se teve a discussão, se houve um contraditório nessa discussão, não é? E se houve deliberação e como foi essa deliberação. Os conselheiros, diretores de unidades, fizeram reuniões, eu participei de várias delas, você também participou, representantes do SINT, da DUF, então acho que está muito claro. Os diretores podem levantar a mão aqui dizendo se fizeram essa discussão nas unidades, acho que não tem dúvida quanto a isso. Acho que não seria desnecessário perguntar um a um se fizeram ou não, mas isso foi feito efetivamente. O
Neucídio pediu a palavra. Para dizer se fizeram. Nós não vamos fazer isso. Foi feito. Neucídio pediu a palavra, por favor. Neucídio. Boa tarde a todos. Olha, nessas últimas reuniões do Conselho para tratar desse assunto da EBSER, já houve diversas vezes delongas e mais delongas a respeito de votar, de esclarecer, de estudar, de avaliar, de pensar, de meditar, de sonhar, de ter pesadelo, de tudo. A gente tem que ser claro. Nós tivemos 15 dias para que aqueles que não tinham dentro de sua mente um esclarecimento razoável para votar de maneira consciente sobre o assunto que aqui está discutindo, tiveram 15 dias. Não é uma semana, não são 5, são 15. Quem não fez é porque não tem interesse ou não precisava fazer. Isso é uma coisa clara. Todos aqui têm nível superior de formação. É inadmissível uma pessoa chegar aqui nessa altura do campeonato e vir dizer que ainda não está esclarecida. E qual é a importância de eu saber se o Alcir fez reunião lá no CEPAI? Para mim não tem importância. A minha importância é o seguinte. Por favor. Silêncio. Silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Simplesmente nós vamos saber qual foi a opinião da unidade acadêmica representada, dos órgãos aqui representados, pelo voto do representante. Se ele votar a favor da EBSER, a sua unidade foi favorável. Se ele votar contra, a sua unidade foi contra. Sem manifestações durante a fala, por favor. Eu quero colocar aquela questão de ordem. Na reunião passada terminou-se no ponto de votar. Eu quero votar. Eu não quero esclarecimento. Eu quero votar. Chega. Por favor. Quem pediu? Por favor. Peça a ficha, você pediu a palavra? Por favor. Senhor reitor, como representante da DUF Sindicato, nós estamos aqui para dizer que estudamos todo o processo da EBSER, verificamos as pendências havidas, chegamos à conclusão que para os professores não havia nenhum impedimento, estudamos o documento apresentado pelos funcionários e acreditamos, diante de informações, que a maioria dos pedidos deles poderia ser negociado se assim fosse aceito. Por outro lado, eu gostaria de dizer que eu tenho 73 anos, dos quais 50 aqui na universidade, 30 como professor e 20 como sindicalista. E aqui neste conselho estão pessoas representadas, escolhidos pelo voto dos alunos, professores e funcionários. Temos o nosso reitor escolhido pelos alunos e funcionários, portanto legítimos representantes dessa comunidade. Não há nenhuma necessidade deles se justificarem e simplesmente, na minha opinião, deveriam votar. Muito obrigado. Godinho, por favor. Silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Rafael Godinho, sou estudante da do curso de Direito da cidade de Goiás, conselheiro e membro do DCE, da atual gestão. Eu quero fazer aqui a defesa da proposta do Cássio, né? Uma vez que a nossa decisão sobre o debate, ela foi tirada de forma coletiva, né? Então, é exatamente para garantir a nossa coerência
audiência, é preciso que esse informe seja feito para a coletividade. A gente precisa saber como foi discutido, de que forma foi discutido, se houve um contraditório. A gente precisa dessas informações, né? Uma vez que o debate foi tirado de forma coletiva. A gente Eu vou colocar em votação, então. Aqueles que acham... Primeiro, eu acho que é importante. Por favor, respeita a minha fala. Olha só, primeiramente, é necessário que a gente tenha um informe sobre como foi feito o debate, se houve esse debate, se houve o contraditório, se houve decisão e qual foi a decisão, né? A coletividade precisa ter essas informações para a gente decidir de forma consequente sobre a contratualização ou não. Eu sugiro que a votação seja de forma nominal. Não, é isso. Não terá mais votação nominal aqui, porque essa não é a prática desse conselho. Aqueles que... Vou colocar em votação a proposta do Cássio de as pessoas se apresentarem para justificar o voto. Peraí. Orlando, eu faço a defesa, da proposta de encaminhamento de forma nominal, da votação nominal. João Cirilo, por favor. Godinho, encerra aí, está o João Cirilo e o Cássio. Boa tarde a todos. Em boa parte foi contemplado pelo Rafael Godinho, mas eu queria fazer um acréscimo, que a importância da proposta do professor Cássio, ela se dá em duas formas. A primeira é que a universidade não pode ser essa ideia vertical de que eu votei, então o que ele fizer é o que eu devo acatar. A grande ideia da universidade é que a discussão se dê em todos os espaços. E a gente não pode desprezar um momento tão raro em que o conselho universitário tem gente, em que o conselho universitário tem povo. O conselho universitário costuma ser sisudo, costuma ser com pouca gente. E a maioria, como foi trazido lá na frente, de nível superior. Eu ainda não sou de nível superior, mas estou aqui no consumo, e num dia que a maioria não o tem, eu acho importante que a discussão seja estendida. Além disso, a discussão feita na unidade, por mais que exista uma decisão na unidade, e eu quero acreditar que exista, não tenho certeza, por isso gostaria do informe, ela não vincula o conselheiro. Ele pode discutir de uma forma e não acatar a posição daquele conselho. Ele pode chegar no diretório, teoricamente, e votar diferente. A grande ideia de se fazer os informes, como o professor Cássio pediu, é que a gente tenha conhecimento da deliberação que foi feita na unidade, para que o conselheiro da unidade tenha conhecimento do voto do seu... Eu vou colocar em votação. Cássio, por favor. É o seguinte, eu tenho certeza que o nosso reitor tem a confiança de que o que quer que seja decidido aqui hoje, quando sairmos daqui, nós honremos essa decisão. Se nós aqui decidirmos por uma ou por outra solução, que essa solução seja a decisão da universidade. É este o lugar deste conselho, não é? Ora, na reunião passada, ao final da reunião, foi acatada uma proposta feita pelo Café, e essa proposta é decisão deste conselho. Decisão deste conselho cumpre-se, certo? Ora, eu sei de professora que solicitou a inclusão desse tema na pauta do Conselho Diretor, por exemplo, na EMAC, e essa discussão não foi feita. Eu sei de professor que solicitou ao Valinotti
que tratasse desse tema. Não solicitou. Ah, não solicitou. Não solicitou, não. Bom, Não solicitou? Não solicitou. a Fatinha esteve lá para tratar desse assunto. A sua unidade tem técnicos administrativos, que é base dela. Não tem discussão isso não está em discussão, foi uma orientação, para Foi uma decisão deste conselho retornar ao tempo das unidades. O tema foi solicitado e foi pautado nas unidades, eu pautei na minha, certo? E na minha unidade não teve o contraditório. Não teve. Não teve. Eu vou dizer o que teve. Cássio, nós vamos limitar o tempo, por favor. Mais 3 minutos para o senhor concluir, por favor. Na minha unidade. Deixa ele falar. Não, fala logo que tem que falar e resolve. Bora. Por favor, Cássio, conclua, Cássio. Meu filho, você diz aqui que quem não discutiu nos 15 dias é porque não quis. E eu estou dizendo que muita gente não discutiu porque não pôde. Faça uma proposta, Cássio. Na Faculdade de Letras, houve um informe do representante do Andes falando dos problemas da EBSER. Ora, depois do conselho passado, nós tínhamos propostas concretas. Tem uma proposta de um GT, tem uma proposta de comissões. Essas propostas são de fato o que está sendo discutido aqui, contra a proposta de votar imediatamente. A discussão que estava no final da sessão passada era: votamos imediatamente ou vamos criar comissão, GT, etc. O pedido de esclarecimento estava vinculado, o próprio Orlando falou, se não estiver esclarecido, apreciaremos as outras propostas. Quer dizer, isso fazia parte do debate. E isso não chegou aos conselhos. Sua proposta, por favor. A minha proposta é que os diretores informem o conselho sobre a existência da discussão das propostas efetivamente em discussão no conselho. Em votação, proposta do professor Cássio. Favoráveis, por favor, levando o braço. Contrários? Não acatada. Em votação, proposta de decisão ABC. Favoráveis, por favor, levando o braço.